Gostaríamos de agradecer o Shot Café por mais esta oportunidade da nossa apresentação, o nosso editor, Antônio Faz, muito obrigada. E nós somos da equipe do Entre Parentes, uma equipe que nasceu da experiência de cada uma aqui de 20 anos de consultório, do desejo de compartilhar a nossa experiência clínica e tentar ajudar as famílias com conceitos que a gente aplica no nosso dia a dia. Meu nome é Raquel, sou psicopedagoga e estou aqui hoje para debater com vocês e trazer algumas reflexões. Boa noite a todos. Meu nome é Paola, eu sou psiquiatra, acho que a maioria daqui me conhece. O microfone coloca uma distância, mas a ideia não é essa, né? A gente vai só trazer algumas provocações, algumas reflexões, para a gente poder elaborar o conceito, fazer uma troca que a gente espera que some para todo mundo aqui hoje. Obrigada pela presença. Olá, eu sou a Ana Frederico, sou psicóloga sistêmica, trabalho com famílias. E hoje o nosso café filosófico tem esse nome para a gente discutir mesmo, né? Abrir para vocês um bate-papo para a gente refletir sobre as emoções, as reações que temos no dia a dia, que muitas vezes no automático não prestamos atenção, o quanto pode ser prejudicial deixar as emoções tomarem conta das nossas comunicações, das nossas relações. Muito obrigada a todos, vai ser um prazer esse momento com vocês. Se todo mundo estiver vendo a gente bem, a gente vai ficar sentado. Se vocês aí preferirem. Fica menos cara de aula, tudo bem? Nós vamos começar com a primeira reflexão, que é entre o sentir e o ser, quando a reação não dá conta da identidade. O eu é construção e não impulso. A reação nasce do corpo, da emoção primária, da história, não da totalidade do ser. Se somos feitos de histórias, heranças e vínculos, uma reação isolada jamais consegue contar quem somos por inteiro. Ainda assim, vivemos como se um momento definisse uma vida. Nós vamos trazer agora uma reflexão com a base da visão mais científica, que é a da Ana Paola. Então, a primeira ideia que a gente vai discutir um pouquinho é que emoções são reações que a gente apresenta diante de estímulos que a gente experimenta no nosso ambiente o tempo inteiro. Mas a gente só se dá conta daquelas que são muito intensas. O tempo inteiro os nossos sentidos estão captando estímulos do ambiente, mas se eu perguntar para vocês rapidamente, vocês sabem dizer 5 coisas que vocês sentiram hoje, na última hora? Vocês viram, ouviram, tocaram várias coisas diferentes. Vocês conseguem se dar conta de que tudo isso gerou... Eu sou um desastre, gente. Tudo isso gerou reações emocionais? Só que só quando elas nos tiram do prumo, quando a gente não consegue modular o comportamento, é que essas reações chamam a atenção. Normalmente é quando a gente se descontrola em relação a elas. E o convite é para entender que assim como a gente tem uma infinidade de emoções, e elas não são sentimentos, elas são uma preparação, um comportamento, uma reação mesmo que a gente expressa, quando elas entram em desequilíbrio, em geral elas são a soma de vários estímulos que a gente veio experimentando antes ao longo do dia. Eu vou fazer uma analogia com dor, porque eu acho que cabe bem a comparação. Dor é uma reação do corpo, é uma sinalização que o corpo interpreta como algo desconfortável quando a gente se coloca diante de um estímulo que é nocivo. Traduzindo isso é o seguinte, eu coloquei a mão em cima peguei um ferro quente. Aquilo vai machucar a minha pele, eu sinto como dor, e o comportamento que eu vou manifestar é tirar a minha mão daquilo. Assim como esse ciclo acaba, né, senti dor, tirei a mão do estímulo e acabou a dor, as reações podem acontecer dessa forma, ou aquelas dores que são mais prolongadas. Por exemplo, eu tenho uma queimadura de 2º grau, eu vou sentir uma dor que vai demorar muito para passar.
ou eu estou vivendo um luto. Essa dor também vai demorar muito mais para passar. Mas ela é uma resposta do organismo para dar conta, para dar conta mesmo daquela situação. Então ela é transitória. Os neurotransmissores que são liberados, a percepção, o rótulo, o entendimento, o comportamento, a reação exposta é transitória. Quando a gente se apega muito no rótulo, tô triste, ou isso vai me deixar triste, eu não consigo perceber que a própria emoção se esvai. Aquela reação ela é autolimitada, ela vai ceder de qualquer forma. Aquela energia mobilizada vai caminhar para uma extinção automaticamente. Então, se a gente puder entender as reações dessa forma, é um ganho a gente não ficar se apegando a estados emocionais que às vezes a gente projeta, né? Meu filho passou na faculdade, foi embora hoje de casa. Então, eu tenho duas possibilidades. Eu posso entender que eu vou ficar triste com a ausência dele e me apegar a essa emoção que eu estou sentindo e transformá-la em algo mais estável para mim. Ou eu posso observar a cada momento os estímulos, outros me distraindo, gerando outras emoções diferentes, né? Então essa é a primeira ideia. E a outra ideia, que acho que é o que mais nos mobiliza aqui nessa conversa, é que quando a gente extrapola numa reação, e aí quase que sempre a gente está falando da raiva, né? E a gente assume um comportamento agressivo e depois a gente se arrepende disso, muitas vezes a gente se culpa e se mortifica como se isso nos definisse. E na verdade, de novo, né, por mais intenso que tenha sido, ou por mais prolongado que tenha sido essa reação, ela também é passageira, ela é autolimitada, ela é transitória, ela não engloba a totalidade do meu ser, nunca. Né? A Ana vai trazer agora, então, que diante disso, nós não somos o instante dessa explosão, dessa raiva, nós somos o processo contínuo disso. E que o erro emocional não anula quem somos. Na verdade, nossa comunicação verbal representa 7% do que estamos passando para o nosso interlocutor. 93% são nosso comportamento e as nossas reações. Então imaginem, né, a quantidade de emoção que tem no nosso corpo quando reagimos a uma situação. E as pessoas ficam muito presas ao que elas falam e não ao sistema todo em funcionamento naquela situação. Então, as pessoas, quando reagem de uma forma explosiva, que vem na fala, muitas vezes ficam remoendo aquela situação por muito tempo, tentando se justificar e justificar para o outro por que teve aquela reação. Ou seja, a pessoa está totalmente se baseando no externo para justificar um comportamento dela. Então a pessoa precisa dar um passo atrás, rever a situação, reanalisar a situação e perceber assim o quanto ela extrapolou por motivos outros, não daquela situação em si, porque a situação ela pode ser pequena diante da explosão, mas o acúmulo de emoções, como a Paola falou, que sentimos no dia a dia, pode extrapolar em uma única situação específica com uma pessoa. Na nossa discussão, a gente traz sempre que nesse momento, qual é a coisa mais difícil de se fazer? Uhum. Alguém quer falar? Uhum. Qual é a coisa mais difícil de fazer depois que você tem uma explosão de raiva, um descontrole e você precisa se acertar com alguém? Qual é a coisa mais difícil de fazer? Pedir desculpas. E por que que o pedido de desculpas é tão difícil de fazer? Uhum.
Porque quando você pede desculpas, muitas vezes as desculpas vêm para resolver o problema superficialmente. Uma desculpa verdadeira, com a intenção de melhora, necessita do movimento da pessoa. Então ela precisa, quando ela pede desculpa, ter consciência da mudança que ela precisa fazer para não acontecer mais aquela situação. Né? E as pessoas, elas ficam presas também assim, ó. Eu aprendi a me controlar nesse contexto. Mudou o contexto, mudou o cenário, ela se perdeu novamente. Então ela precisa, essa mudança tem que ser interna, porque independente do contexto, da situação que ela vive, ela tem que ter uma postura, um enfrentamento de forma mais equilibrada. É por isso que todos os temas que a gente traz para discussão, a gente sempre coloca a ênfase no eu. Porque se o eu de cada um tiver centrado, tiver consciente do que está experimentando, momento a momento, as emoções que eu falei, que a gente não consegue identificar 5 delas, você percebe quando o dia foi cansativo demais, quando a paciência está chegando no fim. E aí você consegue se regular antes de chegar na explosão. E esse é realmente o desafio, porque a desculpa não pode ser o ponto final. Mas se eu não tenho consciência, se eu passo o dia inteiro no automático, eu não identifico as emoções que eu experimento, necessariamente em algum momento eu vou explodir. Seja de ansiedade, seja de raiva, seja qualquer emoção. E geralmente as emoções que nos impactam são as emoções exageradas, né? E muitas vezes nos reduzimos a ela. Ficamos remoendo e falando, por que eu sou assim? Por que eu sou assim? E na verdade é porque eu reagi assim naquela situação. Então, quantas vezes vocês já se reduziram a uma emoção exposta numa situação que vocês perderam o controle? Né? E as pessoas se identificam tanto com aquela postura, né, de falta de controle, que elas falam, eu sou assim. E não, é a forma como você reage a uma situação. Você é muito mais que isso. E quando você se percebe como um todo, como um sistema, você consegue entender e identificar por que reage daquela forma e começa a se posicionar de forma diferente. Finalizando esse primeiro bloco, a gente vai abrir para perguntas. A Ana fez uma pergunta e eu vou devolvê-la para vocês novamente. Quem quiser responder pode vir aqui na frente ou pode falar daí, né? Então é só levantar a mão que a gente leva. Com certeza. Quantas vezes você já se reduziu a uma reação que teve? Alguém quer falar? Quantas vezes? É melhor você se voluntariar antes que a gente comece a escolher. Eu acho assim, eu vejo que com os de casa, com quem a gente tem mais intimidade, é mais fácil a gente perder o autocontrole, o autodomínio. Agora, quando é com um patrão, com um cliente, que a gente tem que saber se comportar, aí a gente sabe se colocar. É isso que eu não sei, assim, né? No dia a dia, na casa da gente, que a gente tem liberdade, a gente explode. Agora, com os outros, a gente sabe controlar, é o que eu falo. Finge às vezes, que nem eu com a Cecília, finge às vezes que a gente tá com outra pessoa perto, entendeu? Porque se tem outra pessoa perto, a gente sabe se comportar, e isso acontece. E por que isso acontece, né? Porque com quem temos intimidade, criamos expectativas. Então, idealizamos o outro e construímos as relações em cima dessa idealização. Então, o que precisamos é distanciamento emocional, um olhar mais separado do que é meu com o que é do outro e permitir que o outro seja. As pessoas são e a gente tem que entender isso. Mais alguém? E eu só vou complementar a fala da Ana também, que a expectativa que ela está falando, né? Todo o vínculo afetivo,
gera muito mais envolvimento emocional, né? Então a frustração quando o cliente, o patrão, o vizinho, né, se porta de uma forma inadequada na nossa percepção, não mobiliza tanto afeto na gente quanto dos vínculos próximos, né? E para finalizar, então, é o que a gente falou no curso, né? O passo atrás, naquele momento, o contar até 10, né? E não finalizar no pedido de desculpas. A gente precisa desse movimento para que a gente consiga, de fato, transformar esse processo em aprendizagem, né? E entender também que as pessoas que falam, olha, você tem que me aguentar assim porque eu sou assim mesmo, né? Esse sou assim mesmo é uma resposta de quem não quer aprender, de quem não quer mudar. E aí isso torna todo o processo muito mais difícil. Reconhecer e o pedido de desculpas que seja transformador e que realmente faça esse processo de continuidade, de aprendizagem. Mais alguém, gente? Quer falar? Não? Nosso segundo tema de hoje são temas curtos, tá, pessoal? Porque aqui a gente não pode estender muito os temas, porque também vai estar no nosso curso, né, mais para frente. Então, são temas mais curtos mesmo, para reflexões momentâneas aqui. Ruídos internos, heranças emocionais e reações que se repetem. Não reagimos apenas ao presente, reagimos a vozes antigas, crenças herdadas, padrões aprendidos. Se carregamos vozes dentro de nós, da infância, da cultura, da família, até que ponto nossas reações são respostas ao agora, ou ecos do passado que ainda fala? Então, o que a gente vai trazer aqui agora, que a Paola vai explicar, é que essas reações que nós temos antes de pensar, né, porque elas chegam segundos antes da razão, mas chegam antes, não são só reações ao agora, ao momento, e sim repetições do que aprendemos na infância, repetições de padrões. A gente pode pensar isso de duas maneiras. O aqui e agora sendo a soma das pequenas emoções que eu não me dei conta, as pequenas reações que não ficaram nem conscientes para mim, como, por exemplo, aquele dia que você acorda atrasado, que o trânsito está pior ainda, que você chega e dá tudo errado no trabalho, que você sai e tinha uma festa para ir, você não consegue, enfim, né? E que aí no final do dia você vai ter uma percepção de que você está extremamente frustrado ou irado. Ou a gente pode pensar naqueles padrões repetitivos de comportamento. Quem de nós nunca se pegou repetindo aquilo que a mãe, o pai, a avó dizia, né? O que justifica isso em alguma medida é o seguinte: todo o nosso corpo tenta otimizar o gasto de energia. Então, comportamentos que são aprendidos e são repetidos são feitos de maneira automática, eles não vêm para o consciente, porque é a forma de gastar menos energia com isso. Ninguém de nós pensa todo dia, eu vou escovar o dente, então eu vou passar 33 vezes de cima para baixo. A gente chega lá e faz. E se eu te perguntar como foi a primeira escovação do dente do dia, provavelmente você não vai lembrar, você fez no automático. Mesma coisa dirigindo, acho que o melhor exemplo é dirigindo. A gente sabe que a gente saiu de um ponto e chegou no outro, mas a gente não sabe o que aconteceu exatamente no percurso. Nós fazemos as coisas de maneira muito automatizada, com pouca consciência. E o corpo aproveita essas oportunidades para gastar menos energia. Então isso é interessante do ponto de vista evolutivo. Embora agora a gente não precise se preocupar tanto com a economia de energia, mas a gente traz essa memória, né? Nesse sentido, a soma das reações, estar consciente da soma das pequenas reações é uma excelente maneira de tentar regular um pouco o comportamento que eu estou expressando, assim como reavaliar as crenças, reavaliar aquelas repetições que eu aprendi, porque na minha família todo mundo se comportava desse jeito e eu me pego repetindo, sem questionar se isso faz sentido para mim naquele momento e se era realmente esse o comportamento que eu gostaria, o ideal, o resultado que eu esperaria daquele comportamento. São formas muito automáticas de lidar que, apesar de economizarem energia,
empobrecem a vida, cronificam relações, comportamentos que não são os que a gente busca, na verdade. A gente quer dos relacionamentos que eles sejam o mais intensos possíveis. Vamos economizar energia escovando o dente, né? Dirigindo, mas que as relações sejam muito intensas, sejam presentes, sejam transformadoras o tempo todo. Promovam o desenvolvimento. Tem uma historinha de um casal recém-casados que foi preparar o jantar. E ela foi fazer uma parte de jantar, ele foi outra, ela foi fazer a carne. Então ela pegou uma peça inteira e colocou em cima da pia e cortou as pontas. Jogou fora as pontas e colocou o miolo da carne na panela de pressão. Ele falou assim: por que você jogou as pontas fora? Ela falou: não sei, minha mãe sempre fez assim. Ele falou: pergunta para sua mãe. Ela falou: pergunta, ligou para a mãe. A mãe falou assim: não sei, minha mãe sempre fez assim. Eu vou perguntar para a avó. Foi perguntar para a avó. A avó falou: eu não sei, minha mãe sempre fez assim. E a bisa ainda estava entre elas, né? Foram perguntar para a bisa. E a bisa começou a dar risada. Falou assim: eu fazia assim porque na minha época não tinha geladeira. A carne estragava. Então eu fazia só o tanto de carne que a gente usava no dia. Então eu jogava fora o que eu não ia usar. 4 gerações. Fazendo da mesma forma sem ninguém se questionar. Precisou alguém de fora perceber e falar por quê. Então, muitas vezes as pessoas chegam pra gente e falam: mas por que é assim? E a gente não leva isso como uma crítica, uma observação, mas como uma ofensa, uma provocação, né? Então, quando alguém perguntar por que você faz assim, pare e pensa. E perceba exatamente de onde vem aquele comportamento. Se for repetição de geração em geração, se questiona: isso ainda serve para mim? Isso ainda cabe na minha história? Porque o que não é pensado se repete. E o que não é nomeado governa. Se eu não dou nome às coisas que eu faço, eu sou governado por aquele movimento automático. E a nossa proposta do nosso livro, do nosso curso, é realmente trazer essas reflexões de romper padrões, né? Esses padrões que adoecem, esses padrões que nos fazem repetir comportamentos que só faz com que a gente tenha problemas de relacionamento, problemas de comportamento e dificuldades de autorregulação. E essa é a nossa proposta, de romper com esses padrões. É possível honrar a própria história sem ser refém dela? É uma pergunta para vocês responderem. Alguém precisa levantar a mão aí. É possível? Vocês acham que é possível a gente romper esses padrões aprendidos, seguidos há gerações, que continuam nos adoecendo, fazendo com que a gente tenha comportamento que nos empobrecem assim, psicologicamente? É possível? Quer falar? Alguém quer falar? Quer falar? O Faz quer falar. Eu tenho uma... Será que dá conta aqui? Aqui, ó. Não, porque daí aparece lá no... É. Ah, é verdade. Por favor. Ô, Gui. Eu conheço elas há bastante tempo, acompanhei o trabalho, mas eu vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz para elas, que é o seguinte: todos têm filhos, casados, relações e tudo mais, que são tocadas pelas emoções. E a gente como escritor, vocês como profissionais, pensam isso. Agora, teria que perguntar para os filhos, para os maridos, né? Se segura isso, porque aí a gente é gente. A gente, por mais que racionalize, por mais saiba que dá para se comportar de outra forma, a gente muitas vezes não consegue. E vocês que essencialmente pensam nisso, eu queria o testemunho de cada uma aí.
Ou seja, na prática, na hora que dá vontade, eu acho que principalmente mãe, na agressividade, eu acho que em geral mulher é mais agressiva que homem. E quem bate mais em filho é mãe do que pai. E vocês? Como que vocês encaram isso no dia a dia? Tem o conselho, tem o racional, mas e no dia a dia seus? A pergunta é para as três. Você vê como que ele é, né? A gente manda a pergunta para ele devolve para cá. Eu vou falar então enquanto mãe, tá? Claro que... Deixa eu sentar aqui, espera aí. Enquanto a criança está na fase da criação, dos 0 aos 7 anos, é fácil porque você controla. Uma birra, uma situação mais tensa ali, mas é você que controla. Quando vai crescendo, passa para a fase mais desafiadora, né? Tem o confronto, e esse confronto ele é necessário, porque a criança está buscando o limite, até onde eu posso ir, né? Até onde você me permite. Então tem que ter essa flexibilidade da gente saber, até aqui é saudável, a partir daqui não mais. E aí, como mãe, eu entendia que chegava num momento que era o limite. Mas eu não queria falar assim porque quem manda aqui sou eu, porque eu ouvia isso, né? Quem manda aqui sou eu. Então eu falei, não, isso eu não posso falar. Então nós aprendemos, eu combinei com a minha filha um sinal. Então assim, ó, a gente entrava numa discussão que a gente percebia que a gente não ia chegar numa resposta, num acordo entre nós duas, a gente fazia um sinal de tempo. Ela fazia assim, exatamente assim, ó. Então eu falava assim, ó, posso pensar? Ela, pode. Aí a gente se separava, cada um ia para o seu canto, respirava, chegava a uma conclusão, voltava a conversar. Então esse movimento, ó, posso pensar, facilitou muito a nossa comunicação, os nossos acordos e eu acho que até a nossa proximidade mesmo, porque nós conseguimos ter um sinal que esse é o limite. Em minha defesa, eu quero dizer que a gente não tinha trabalhado o material do livro quando os meus filhos eram pequenos. As brincadeiras à parte, existia uma herança de um modelo de comportamento que eu entendia claramente que não era o que eu desejava replicar. Eu só não sabia exatamente para onde... eu não tinha repertório, eu não tinha recursos, porque uma coisa é você trabalhar com saúde mental e aprender, outra coisa é o amadurecimento pessoal de cada um. Mas eu acho que dá para dizer com tranquilidade assim, que eu investi muito em melhorar essas reações ao longo do tempo. Isso foi feito com muito esforço, muita conversa, muita parceria. Acho que o resultado foi razoável. Não desmente agora, por favor. Bom, e eu vou falar como mulher, porque você disse que a mulher é mais agressiva, né? E eu penso que a mulher é mais reativa, não agressiva. Fomos ensinadas assim, né? Porque de alguma forma a mulher precisa se defender, né? Porque ao longo da história, se a gente for analisar, a gente estava discutindo isso ontem, nós fomos ensinadas a nos defender de alguma forma, né? E então eu acho que é uma reatividade, não uma agressividade. E acredito também que isso deve ser trabalhado para que a gente possa reagir de uma forma diferente, né? Estamos todos aprendendo. Em minha defesa eu digo isso. Vocês não querem? Ninguém quer comentar? Deixa eu falar uma coisinha. Falando em padrões. Por favor. Vamos ver se eu entendi. Falando em padrões, a minha mãe, por exemplo, ela não sabia beijar, que não foi ensinado ela a beijar. Então, eu me propus, quando eu tive os meus filhos, a fazer aquilo que a minha mãe não fez, porque fez falta isso, né? Então, eu acho que também aí foi quebrando barreiras. A avó não beijava, a mãe não beijava os filhos, mas a gente já ouvindo,
lendo outras coisas, a gente aprende que a gente pode, que a gente deve, né? Eu acho que isso foi uma barreira bem grande na minha família, né? Eu como mãe, como mulher, né, com os filhos. É interessante você compartilhar essa vivência pessoal, porque acho que inspira, né, da possibilidade da mudança, mas também, especificamente no seu caso, né, com a família aqui, talvez elas nem tivessem ciência disso, né, do esforço, da ruptura de modelo que foi para você instalar esse comportamento diferente, né? E mostra também o quanto os filhos nos ensinam, né? Porque a chegada deles abre um portal, um canal que a gente também desconhecia, né? E a gente melhora porque eles ensinam muito, né? As emoções e essa conexão com o outro. Qualquer relação, né? A gente acredita que qualquer relação, quando a gente valoriza o suficiente para se mobilizar em prol dela, ensina muito, modela muito, desenvolve muito cada vez mais. E respondendo a nossa pergunta, então, que foi lançada, né? É possível honrar a própria história sem ser refém dela, né? E você trouxe isso muito bem para nós agora. Você usou o exemplo para transformar, para mudar a história, né? E essa mudança, ela é... Às vezes as pessoas falam, eu não quero mudar porque eu quero honrar a minha família, né? Ao contrário, a mudança, ela traz muito mais esse reconhecimento, porque é você olhar para o seu passado e falar, eu agradeço, aprendi, mas vou fazer melhor. Em homenagem a vocês e em amor aos que estão chegando. Pausa dramática. Nosso tema 3 agora, nós vamos falar da reação ao vínculo. Quando a regulação transforma o nós. O nós, para nós aqui, entre parênteses, né, que o nosso livro é o eu, o outro e o nós. O eu, o outro é o filho, o nós é a família. Maturidade emocional não é ausência de emoção, é regulação. Se reações não são quem somos, o que realmente sustenta os vínculos não é o momento da explosão, mas o que fazemos depois dela. Vou pedir licença para discutir uma situação específica em relação aos filhos, mas lembrando que o outro pode ser qualquer outro, né? Mas nesse caso específico, vamos falar dos filhos. Eu tive aquele dia que eu já falei para vocês. Acordei atrasado, o trânsito estava parado, deu tudo errado. Cheguei à noite, minha casa, meu filho tem 7 anos, 6 anos, se recusa a tomar banho, sai fazendo maior escândalo, etc. Aquilo vai mobilizar muita emoção, provavelmente muita irritação, muita contrariedade, raiva e uma reação. Aí, quando eu digo reação, não só o que a gente está falando, mas postura corporal, tensão muscular, muito ruim. De novo, a questão da consciência, né? Se eu estou consciente, se eu consigo fazer uma leitura e não permito somar aquilo que ele está representando, toda a minha vivência do dia, eu consigo me portar de uma forma muito mais adequada. Por que crianças fazem birra? Porque eles estão em processo de desenvolvimento da regulação emocional. A emoção vem primeiro, também, não só instantaneamente, mas também em termos de desenvolvimento. A gente nasce com um padrão de respostas emocionais já instalados na CPU, que fala. Mas o controle, a modelação do comportamento é algo que vai ser desenvolvido. Então, quando você pega uma criança numa situação prazerosa, ou que ela já está cansada, e você quer interromper aquilo, por exemplo, ele está brincando, ele está assistindo o programa preferido na televisão, e você quer parar aquilo para dar banho nele, o que você está dizendo é, eu vou tirar você do seu conforto e você vai fazer alguma coisa chata, né? Você vai cumprir tabela. Ninguém voluntariamente quer ir para essa situação. E ele vai manifestar aquilo transbordando, é o que a gente chama de birra, né?
Mas se eu tiver centrado e conseguir ler aquilo como birra e entender que o transbordar dele demanda mais contenção da minha parte, eu consigo ensinar muito mais do que se eu... Aliás, é só assim que eu consigo ensinar. Não adianta eu fazer um discurso de 40 minutos para a criança. Ela não vai entender, mas ela precisa de modelo. Quando eu consigo me manter centrado e conter aquela birra, tudo bem, eu entendo que é muito difícil isso para você, mas a gente vai ter que tomar banho agora. A gente vai chorando mesmo e tá tudo bem. Eu tô mostrando para ela, você pode sentir. E isso não muda as coisas. E depois você se acalma e você entende. Eu estou mostrando que a emoção é passageira. É aquela reação que eu falei antes, que vem e que é autolimitada. E que vai cessar sozinha, não precisa de uma interferência. Eu estou mostrando que a vida não se adequa aos nossos desejos. E que tudo bem, a gente sobrevive mesmo assim. E eu estou colocando aí realmente um modelo saudável para que essa criança aprenda. A gente tem mania de falar demais. A criança não presta atenção no que a gente fala. Adolescente menos ainda. Acho que adolescente, a primeira frase, eles já sabem onde a gente vai chegar e já desliga, né? Então, não é por aí. Mas a gente tem que ter a convicção de que pelo menos a gente fez o máximo possível para que o modelo de comportamento e de lidar com a emoção do outro tenha sido saudável, porque é esse modelo que eles vão recorrer mais tarde. E mostrar pro filho que todo mundo erra, né? E assumir quando erra, porque os pais muitas vezes têm dificuldades em assumir o próprio erro. Então ensina a criança, mas quando erra não assume que errou. As famílias erram. E quando você assume que errou e você se compromete que a partir daquele momento você vai procurar não errar mais, você serve como exemplo e ele vai seguir esse exemplo. E o diferencial das famílias nunca foi não errar. As pessoas acham que essa imagem de família perfeita, família doriana, é que todo mundo busca. Não. As famílias erram e o reparar o erro é o mais importante. Então, não ficar, né, na desculpa superficial, fazer a mudança e reparar, assumir, eu errei. Eu errei com você e me comprometo a partir de agora a fazer diferente. E voltando à mesma reflexão, a gente pensa que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Aliás, ele é a principal parte de todo o processo de aprendizagem. Isso não se refere só à aprendizagem acadêmica, se refere à aprendizagem de todos os tipos, de todas as formas, né? E os conflitos familiares, os conflitos entre casais, os conflitos entre amigos, conflitos de maneira geral, é considerado como na mesma categoria do erro. Então, o conflito ele faz parte do processo de convivência, de amadurecimento de uma relação. O problema é como você lida com ele, né? Então, assim, não é impedir conflito, não é impedir erro e não é impedir frustração, né? Todos esses processos fazem parte do desenvolvimento humano e são de suma importância para que a gente consiga evoluir, consiga aprender e consiga se desenvolver. O que costuma acontecer depois de uma reação difícil? Silêncio, culpa ou reparação? É para vocês. Ninguém vai falar nada agora? A Tânia. Espera aí. Silêncio. No primeiro momento. Silêncio. Num primeiro momento. Gostei desse num primeiro momento. No primeiro momento. Mas isso, eu digo, no primeiro momento, hoje, com amadurecimento. Porque há anos atrás não seria. Era ir para cima mesmo e às vezes não bater exatamente, mas assim, palavras, né? E palavras elas calam, né? E às vezes a gente não consegue reverter o processo. Mas isso, eu acredito, com amadurecimento a gente consegue parar, se distanciar
refletir e aí tentar chegar, seja no amigo, no companheiro, no filho, no patrão. Posso só complementar o que ela falou? Porque eu brinquei aqui e falei, quando a gente bate ou grita, é continuar batendo. Em geral, não é o que a gente devia fazer, mas é subir a voz, gritar para ter razão. Essa é a moda, acho que em quase todo comportamento. O silêncio precisaria de muita maturidade. E quando você chegar nessa maturidade, acho que você minimiza situações difíceis, porque a gente quer ter razão e continua gritando. E deve ser por isso que criaram a gaveta dos armários com amortecedor, porque é neles que a gente ia. Nesse caso, o silêncio é punitivo, né? E a gente fala aqui do silêncio reflexivo, né? Muitas pessoas batem no silêncio, com o silêncio. O convite é para vocês pensarem como é que vocês se sentem depois da explosão, depois da reação que a gente não queria ter tido, depois de ter perdido o controle. Pode? Na verdade, deve acontecer esse processo, né? Primeiro o silêncio, porque eu vou me reequilibrar. Depois vem a culpa, putz, por que eu falei aquilo? Não precisava, né? E muitas vezes não vem a reparação, porque as pessoas acham que o silêncio e a autorreflexão já são suficientes para mudar. Então, a partir de agora eu faço diferente, né? Eu me comporto de forma diferente e acredito que a pessoa entendeu que é um pedido de desculpa, né? E é importante a pessoa mostrar que realmente refletiu e vai lá e repara o mal. Porque para a pessoa, ela percebe que ela magoou o outro, ela fica no silêncio, ela vai digerir o assunto, só que aí tem que vir a humildade da pessoa para poder falar, olha, eu errei nesse momento, eu não estava no momento bom, eu estava de TPM, eu estava estressada, ou eu fui grossa por outro motivo, pronto, acabou, eu peço desculpa, e isso, o pedir desculpa e ser humilde para isso é que é o difícil, né? E vocês vão ensinar nós, né? Então, é o que a gente falou lá no primeiro bloco. O que é mais difícil é o pedido de perdão, o pedido de desculpas. Por quê? Porque vem a culpa também, né? Você explodiu, você errou, você se culpa por aquele momento, mas a gente é humano, isso vai acontecer. A questão aqui não é a gente silenciar, se fechar, não reagir a nada, não sentir, né? A nossa proposta não é a maturidade emocional não é repressão da emoção. Você vai sentir, você vai explodir, somos humanos. Mas o que fazer depois? Né? Com esse sentimento de culpa, como a Ana traz um termo que eu gosto bastante, que é a ressaca emocional que vem na sequência dessas discussões, dessas explosões, né? Vem aquela ressaca, você fala, nossa, o que eu fiz, né? Onde que eu estava com a cabeça? Então, é o que você faz desse momento em diante e esse processo de aprendizagem para que na próxima vez que você for vivenciar a mesma situação, você saber agir de uma forma mais adequada, menos explosiva, menos reativa. Em relação ao pedido de desculpa, eu quero só reforçar esse ponto, né? Acho muito importante a gente entender a diferença de culpa e responsabilidade. Culpa é aquele sentimento que fica me mortificando e me paralisando, me faz mal e o outro continua com o prejuízo que eu causei. Responsabilidade é quando eu assumo e entendo que como ser humano, dentro daquele contexto de dia difícil, dentro daquele modelo que eu não me conscientizei ainda, que eu continuo replicando, eu mais uma vez incorri em um comportamento que eu não desejava ter tido, mas assumo o compromisso a partir de agora de tentar fazer diferente. Culpa
é paralisante, é sofrido e não serve para nada. Está na hora da gente, como adultos, assumir a responsabilidade pelo nosso comportamento, pelo nosso desenvolvimento como seres humanos e pelo desenvolvimento de vínculos mais saudáveis, relações mais saudáveis. Eu gostaria de deixar aqui, porque o pessoal de casa está nos assistindo, e em nenhum momento a gente falou que eles também podem fazer perguntas, deixar registrado no inbox para nós, que depois a gente responde. Alguém mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Está todo mundo com fome já. Eu acho que sim. Chega, né? Eu vou ler para vocês um poema de encerramento, um poema nosso de encerramento, para uma reflexão, e depois a gente vai trazer uma música também que queremos oferecer. Reações não nos definem. Elas passam por nós como o vento que dobra os galhos, mas não arranca as raízes. São avisos da alma, são vereditos do caráter. Pedem escuta, não julgamento. Pedem cuidado, não rótulos. Talvez amadurecer não seja endurecer, mas aprender a sustentar o que se sente, sem se perder no que se reage. É sentir com honestidade, pensar com responsabilidade e, sobretudo, responder com humanidade. Porque, no fim, não somos o instante em que transbordamos, mas a consciência que escolhe o que fazer depois que a emoção passa. E é aí, nesse espaço, entre o sentir e o responder, que mora aquilo que chamamos de eu. Obrigada.